Next, o banco digital que faz acontecer. Olá, boa noite. Boa noite. Exclusivo. A polícia de São Paulo conseguiu prender hoje um suspeito de ser o líder da maior quadrilha de sequestros relâmpago da cidade. Câmeras de segurança registraram uma ação atribuída ao criminoso. Os policiais da Divisão Antissequestro seguiram para a comunidade do Sapé, na zona oeste de São Paulo. A investigação aponta que o local abriga hoje a maior quadrilha de sequestros relâmpago da capital paulista. No primeiro endereço, prenderam o principal alvo da operação. Foi o suspeito quem abriu o portão de casa para os investigadores. Segundo a polícia, ele integra um grupo que já deixou centenas de vítimas desde o começo do ano. Os criminosos agem de duas maneiras. Escolhem as vítimas aleatoriamente na rua ou as atraem por sites de relacionamento. Quando eles conseguem detectar uma potencial vítima, eles começam uma conversa com ele e tentam ludibriar ele a ir até essa comunidade. E assim que ele chega a essa comunidade, ele desembarca do veículo e é arrebatado e aí prossegue o modus operandi do sequestro relâmpago. Aqui o criminoso preso rendeu um casal que guardava o carro na garagem. O motorista foi levado no próprio veículo por 4 assaltantes que tomaram a direção. A mulher conseguiu escapar. Ela e os filhos tentaram impedir o sequestro e chegaram a ser arrastados pelo carro em fuga. Desesperada, a esposa corre em busca de socorro. O homem foi abandonado a poucos metros dali, porque o carro parou de funcionar. Mas ele não esquece o terror que viveu. O desespero, o pânico que pega a gente, sim, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Eles bateram na minha esposa, puxaram o cabelo, jogaram no chão, ela ficou toda machucada. Só aqui na Divisão Antissequestro foram registrados esse ano quase 600 sequestros relâmpago pelas chamadas quadrilhas do Pix. Dezenas de suspeitos foram presos, inclusive as pessoas que emprestavam as contas bancárias para receber a transferência das vítimas. Caso ficar comprovado que essa pessoa tinha condições de saber que esse valor era proveniente de um crime, seja de sequestro relâmpago ou seja de qualquer outro crime, ela pode ser responsabilizada pelo mesmo crime que os sequestradores. Veja agora outros destaques do dia. O Ministério da Saúde orienta a interrupção da vacinação em adolescentes após registro de morte. Estados se dividem entre manter ou suspender a imunização de jovens. Para mudar regras de eleições, Senado deve votar ainda em setembro leis aprovadas na Câmara. Senadores vão ao Supremo para garantir sabatina de André Mendonça. Na série especial, jovens que não estudam, não trabalham e acabam em conflito com os pais. Oferecimento Crédito Imobiliário Bradesco. Taxa a partir de 2,99% ao ano. A região mais populosa da cidade do Rio de Janeiro vive uma guerra entre grupos milicianos rivais. E esta quinta foi outro dia de batalha. Os criminosos atearam fogo em vans. Mais de 300 mil moradores ficaram sem transporte público, que parou por falta de segurança. Em 30 minutos, ataques criminosos levaram o terror à zona oeste da capital. Nesse flagrante, homens armados haviam acabado de atear fogo em 2 vans. 7 foram destruídas em locais diferentes. Estava aqui, os caras chegaram para tacar fogo. A guerra entre milicianos paralisou o corredor expresso de ônibus. Mais de 300 mil passageiros ficaram sem transporte. O medo tomou conta dos bairros de Santa Cruz e Campo Grande, os mais populosos do Rio. 2 homens que estavam na rua foram mortos. O transporte alternativo sempre foi explorado por esses criminosos como uma importante fonte de renda. Incendiar vans foi a maneira que o grupo rival encontrou para intimidar a milícia que domina a região. Os atos provocaram medo na população
e obrigaram a Polícia Militar a mobilizar pelo menos 6 batalhões para dar segurança aos moradores. Segundo a polícia, a violência começou após uma briga entre chefes da principal milícia do estado. Os incêndios teriam sido ordenados pelo miliciano Danilo Dias Lima, o Tandera, depois que integrantes da quadrilha dele foram mortos na Baixada Fluminense. O criminoso tenta ocupar os territórios controlados por Luiz Antônio Silva Braga, o Zinho, irmão de Wellington da Silva Braga, o Eco, morto em junho deste ano. Tandera era o principal aliado de Eco. A polícia mantém a região ocupada para evitar novos ataques. Diariamente a Polícia Militar lida com possibilidade de invasões e ataques. Esse conflito entre os marginais tende a se acirrar. A nossa missão é impedir que isso aconteça. O Ministério da Saúde passou a orientar nesta quinta-feira que jovens sem comorbidades na idade entre 12 e 17 anos não sejam vacinados contra a Covid-19. O motivo seriam eventos adversos registrados na vacinação. Uma morte é investigada. Josenilda trouxe o filho Nicolas, de 12 anos, para receber a primeira dose contra a Covid-19. Mas antes, levou um susto. Na hora que eu cheguei aqui, ela falou que tinha parado a vacina. Eu fiquei muito triste. Eu falei, como assim? Não entendi. Isso por causa da decisão do Ministério da Saúde de suspender a vacinação de adolescentes sem comorbidades. A nova orientação contraria a nota técnica do dia 2 de setembro, que recomendava a imunização. O Ministério da Saúde ele pode rever a sua posição, desde que haja evidências científicas sólidas em relação à vacinação em adolescentes sem comorbidades. Por enquanto, por uma questão de cautela, nós temos eventos adversos aí a ser investigados. Nós temos esses adolescentes que tomaram essas vacinas que não estavam recomendadas para eles. Nós precisamos acompanhar esses adolescentes. 3,5 milhões de adolescentes já foram vacinados no Brasil, segundo o Ministério da Saúde. 1.500 teriam apresentado eventos adversos, 0,04% do total. Uma morte é investigada. Para governadores e prefeitos, o anúncio foi uma surpresa. O estado de São Paulo diz que desde o dia 18 de agosto já vacinou quase 2,5 milhões de adolescentes, ou 3/4 da população entre 12 e 17 anos. Na capital, a prefeitura avisou que vai continuar com a vacinação dessa faixa etária, mesmo para quem não tem comorbidades, já que só faltam 15% dos adolescentes para tomar a primeira dose. Nós sentimos que devíamos fazer essa vacinação para garantir um retorno às aulas com segurança e, inclusive, estender essa segurança à comunidade que convive com esses jovens. Segundo o governo de São Paulo, 3 em cada 10 adolescentes que morreram de Covid-19 não tinham comorbidades. Por isso, o governador João Dória resolveu seguir com a imunização. Não há nenhuma razão concreta que a ciência determine e ampare para suspender a vacinação de jovens de 12 a 17 anos. Portanto, São Paulo vai seguir vacinando todos os jovens de 12 a 17 anos. O que, para este infectologista, é o melhor a se fazer. Os adolescentes que já foram vacinados com uma dose já dispenderam, portanto, uma dose desse imunizante, e seria uma perda de insumo e uma perda de proteção se eles não fizessem a segunda dose. A Anvisa investiga uma suspeita de morte como reação adversa grave com a vacina da Pfizer. Segundo a agência, a paciente é uma adolescente de 16 anos de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Ao vivo, o repórter Leandro Stoliar tem mais informações. Boa noite, Leandro. Oi, Cris. Boa noite, Celso. A jovem morreu no dia 2 de setembro, depois de receber atendimento em um hospital particular de São Paulo. A causa da morte ainda não foi revelada, mas ela aconteceu 7 dias depois da adolescente receber a vacina da Pfizer. A Anvisa informou que ainda não há informações suficientes que confirmem a relação entre a morte da adolescente e a vacina e que o caso não altera as condições aprovadas para o imunizante no país. O Conselho Nacional de Secretários de Saúde e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde reforçam a importância de vacinar adolescentes.
A Pfizer acompanha o caso e lembra que não há evidências que confirmem essa relação entre morte e a vacina. A Anvisa pediu uma reunião com representantes da empresa, da Pfizer, e autoridades de saúde de São Paulo para conseguir mais informações sobre o caso. A agência anunciou que todas as vacinas contra a Covid-19 no Brasil são monitoradas e que os benefícios são maiores do que os potenciais riscos. Cris e Celso. Obrigada, Historiar. Os estados e as cidades brasileiras reagiram de maneira diferente à orientação do Ministério da Saúde de suspender a vacinação dos adolescentes. O município do Rio de Janeiro vai manter a vacinação para maiores de 14 anos até amanhã e rediscutir o assunto na semana que vem. Mato Grosso do Sul fez o mesmo e disse que não vai seguir a orientação do Ministério da Saúde, porque já vacinou mais da metade desse público. Aqui no Rio Grande do Sul, a faixa etária já avançou para os 15 anos ou mais nesta quinta-feira. Em várias unidades de saúde de Porto Alegre, muitos jovens foram buscar o imunizante. Apesar da recomendação do Ministério da Saúde, a vacinação de adolescentes está mantida em Porto Alegre. Hoje começa a vacinar com 15 anos e provavelmente amanhã nós já vamos avançar para 12. Se tiver alguma orientação diferente obrigando a parar, a gente vai rever esse processo. Natal e Belém seguem o plano nacional e paralisaram a imunização de adolescentes sem comorbidades. O estado de Minas Gerais também suspendeu a vacinação. O mesmo aconteceu em Salvador, na Bahia. Muitos jovens foram surpreendidos com a medida na fila do posto de saúde. E agora que eles vieram avisar que a vacina foi suspensa. E o assunto do podcast JR 15 Minutos de hoje é a aplicação da Pfizer em vacinados com AstraZeneca. Você pode ouvir no r7.com, Play Plus e nos aplicativos de podcast. Vamos aos números de hoje da pandemia? Segundo o Ministério da Saúde, o país tem mais de 21 milhões e 69 mil casos da Covid-19. São mais de 589 mil mortos. Foram 643 registros de mortes nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje, mais de 34 mil pessoas se recuperaram. E no total, já são mais de 20 milhões 173 mil pacientes curados e 306 mil seguem em acompanhamento. As queimadas prejudicam o fornecimento de energia em várias cidades brasileiras. Nos últimos 2 anos, o número de desligamentos provocados pelo fogo aumentou em quase 50%. É a segunda geladeira na casa da Rosana em apenas 4 meses. Os eletrodomésticos queimaram depois que a luz acabou por causa dos incêndios perto da casa da empresária. Teve vários picos de energia e eu vejo também no percurso da minha casa para a empresa ou da empresa para minha casa que sempre tem focos de incêndio. Nunca o brasileiro enfrentou tanta queda de energia por causa dos incêndios. E nos últimos anos, setembro tem sido o mês que mais vem deixando o consumidor na escuridão. Nos últimos 2 anos, o número de casos aumentou 48% e a tendência é de mais um recorde, já que de cada 10 incêndios neste momento na América do Sul, quase 8 são no Brasil. Hoje, os estados com mais queimadas são Bahia, Amazonas e Minas Gerais. Enquanto não acabar a queimada, nós não podemos restabelecer. Então, se a queimada durar aí 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12 horas, enquanto houver queimada, nós não podemos dar manutenção. Na hora que acaba a queimada, aí vai uma equipe nossa para verificar qual que é a extensão do problema. O caminho da eletricidade começa nas usinas, depois subestações, linhas de transmissão, de distribuição e os postes para dentro das nossas casas. Qualquer queimada no percurso pode levar à interrupção no fornecimento. Foi o que aconteceu neste ano com 600 mil pessoas no Rio de Janeiro, em Goiás e Minas Gerais. Só nas últimas 24 horas já são 2.041 focos de incêndio, quase um por minuto, o que significa que apenas durante essa reportagem surgiram mais 2 incêndios em algum lugar do país. No noticiário internacional, a Coreia do Norte testou hoje um sistema que dispara mísseis a partir de vagões de trem. Autoridades afirmaram que o míssil atingiu o alvo a cerca de 800 quilômetros de distância, na costa leste do país.
A exibição aconteceu um dia após a Coreia do Sul testar um lançador de mísseis a partir de um submarino, tornando-se o primeiro país sem armas nucleares a desenvolver esse sistema. As duas Coreias estão em meio a uma corrida armamentista. Novas imagens de satélite também mostram que a Coreia do Norte está expandindo uma instalação importante capaz de enriquecer urânio para armas nucleares. Veja a seguir, senadores recorrem ao Supremo para fazer avançar o processo de indicação de André Mendonça. E na série especial, jovens que não estudam nem trabalham e depois precisam correr atrás do prejuízo. Senadores entraram no Supremo Tribunal Federal para obrigar que o presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, Davi Alcolumbre, paute a sabatina de André Mendonça. A indicação do ex-ministro à vaga no STF foi feita em agosto pelo presidente Bolsonaro. Os senadores Alessandro Vieira e Jorge Cajuru recorreram ao Supremo para que a sabatina na Comissão de Constituição e Justiça do Senado seja marcada. Ontem, os parlamentares já haviam cobrado o senador Davi Alcolumbre, presidente da comissão, para que fosse realizada a sabatina para avaliar a indicação de André Mendonça ao Supremo Tribunal Federal. Desde a aposentadoria do ex-ministro Marco Aurélio Mello em 12 de julho, o Supremo aguarda a aprovação de um novo integrante da Corte, que neste momento está com 10 ministros. Davi Alcolumbre, nos bastidores, não esconde de ninguém que gostaria de ver outro nome indicado ao STF. O ex-presidente do Senado tenta influenciar nesse processo de escolha e chegou a usar como argumento para atrasar a sabatina a crise institucional entre o Executivo e o Judiciário. O presidente Jair Bolsonaro vem recebendo por parte de aliados sugestões de outros nomes, mas sempre disse que não abre mão de escolher o futuro ministro do Supremo. Por meio da assessoria de imprensa, o senador Davi Alcolumbre disse que é prerrogativa do presidente da CCJ definir uma data e o regimento do Senado não estabelece um prazo limite e que em breve a sessão para avaliar a indicação de André Mendonça será convocada. Aliados têm procurado o presidente Jair Bolsonaro para que ele faça uma nova indicação. Líderes evangélicos cobraram a manutenção da indicação de André Mendonça em uma reunião com Bolsonaro. Hoje, uma nova pesquisa Datafolha, realizada depois das manifestações de 7 de setembro, mostra que o índice de reprovação ao governo do presidente Jair Bolsonaro chegou a 53%. O presidente é avaliado como bom ou ótimo por 22%. 24% consideram regular. Não sabe 1%. O Datafolha ouviu entre os dias 13 e 15 deste mês 3.667 pessoas, em 190 cidades brasileiras. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. E uma correção. A indicação de André Mendonça ao Supremo foi feita pelo presidente Bolsonaro em julho e não em agosto. Vamos agora com a opinião de Augusto Nunes. Boa noite, Augusto. Boa noite, Cris. Boa noite, Celso. Boa noite a você que nos acompanha. Segundo a Constituição, o preenchimento de vagas do Supremo Tribunal Federal precisa atender a 3 exigências. O indicado pelo presidente da República deve ter ilibada reputação e notável saber jurídico e também ser aprovado numa sabatina no Senado. André Mendonça, chefe da Advocacia Geral da União e ministro da Justiça do governo Bolsonaro, preenche com folga os 2 primeiros requisitos. Mas ainda não pôde atender ao terceiro porque Davi Alcolumbre inventou uma 4ª exigência. Ninguém será juiz do STF sem a simpatia do presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado. No momento, essa comissão é presidida pelo próprio Alcolumbre, que mantém engavetada desde julho a indicação de André Mendonça para a vaga aberta pela aposentadoria de Marco Aurélio Mello. Irritado com Bolsonaro, que reduziu sua influência no Congresso, Alcolumbre resolveu afrontar o chefe do Executivo, os senadores que aguardam a sabatina e o Supremo, que segue com um ministro a menos.
Para Davi Alcolumbre, ninguém é mais importante que Davi Alcolumbre. Pela lei eleitoral aprovada na Câmara, juízes, promotores militares e policiais vão ter que deixar os cargos 4 anos antes, se quiserem disputar as eleições. As mudanças ainda precisam passar pelo Senado. A inclusão da quarentena para as chamadas carreiras de Estado aconteceu após um acordo do presidente da Câmara, Arthur Lira, com deputados do Centrão. A mudança, que passará a valer nas eleições de 2026, foi criticada por alguns deputados, já que a alteração havia sido rejeitada após a aprovação do texto base na semana passada. O novo Código Eleitoral autoriza o retorno da propaganda partidária gratuita em rádio e TV, seguindo o cumprimento da cláusula de desempenho. Limita os poderes do Tribunal Superior Eleitoral na regulamentação de normas eleitorais. Além disso, o Congresso poderia vetar resoluções do TSE que considere fora do seu poder regulamentar. O novo texto inclui outros pontos, como a flexibilização de gastos com o fundo partidário e a proibição de pesquisas eleitorais na antevéspera das eleições. Essa medida, ela também evita a circulação de fake news com resultados de pesquisas falsos que possam tumultuar a realização das eleições. Se toda pesquisa eleitoral está vedada, então pesquisas eleitorais que circularem nos últimos dias serão, evidentemente, falsas. Para entrar em vigor já nas eleições do ano que vem, o novo Código Eleitoral precisa ser aprovado no Senado e sancionado pelo presidente Bolsonaro ainda este mês. Na avaliação de senadores, a matéria tem pontos que vão precisar de mais tempo de debate, o que pode inviabilizar as mudanças para 2022. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, não garante a aprovação das mudanças. Mas eu não posso garantir isso depende muito do colegiado, em especial da Comissão de Constituição e Justiça, que também deverá pautar isso e vai ser o trabalho comum. Se não der tempo de se votar o Código Eleitoral, que ao menos votem aquelas regras que possam servir já para as eleições de 2022. Mas vamos nos esforçar para tudo isso. Na transmissão que fez há pouco numa rede social, o presidente Jair Bolsonaro disse que, caso o Código Eleitoral seja aprovado pelo Senado, vai vetar a quarentena imposta a policiais e militares da ativa. Veja a seguir o trabalho dos bombeiros para conter as queimadas. E na série especial, os problemas dos jovens que cresceram sem trabalhar nem estudar. Mais de 30 pessoas foram presas hoje no Rio de Janeiro e em outros estados do país suspeitas de praticarem agiotagem. A cobrança era agressiva e as vítimas recebiam ameaças mesmo depois dos pagamentos das dívidas. O alvo da operação, os responsáveis por uma cobrança sem fim, todos suspeitos de praticar agiotagem. Em 4 anos, a organização criminosa movimentou 70 milhões de reais com as extorsões. 31 pessoas foram presas na região metropolitana do Rio. A ação se estendeu em 4 estados: Ceará, Minas Gerais, Espírito Santo e Santa Catarina, com prisões em Juazeiro do Norte e Florianópolis. Por telefone, os criminosos eram agressivos. Olha só, cara, eu vou te dar a última oportunidade. Vou te dar até segunda-feira para você arrumar o meu dinheiro. Chegar segunda-feira, você falar que não vai estar com o meu dinheiro, cara, já vou achar que você está me querendo me tirar como algum babaca. Nem a quitação da dívida trazia paz ao credor. Quando a vítima dizia que já tinha sido quitado, eles alegavam que pagou para a pessoa errada, que vai ter que pagar de novo. Foi o que aconteceu com esta mulher que não quer se identificar. Ela pediu R$300 aos agiotas para pagar o aluguel. Em 1 ano, gastou 3 vezes mais do que o valor da dívida. E as ameaças não pararam. Eles ligam, falando que vai na casa. Há tempos atrás, eles falaram que não estava nem valendo mais a bala do revólver. Só vou ficar aliviada quando ficar toda a quadrilha presa. As investigações apontam que a quadrilha trocava os números de celulares com frequência para dificultar as interceptações telefônicas. Os criminosos também usavam olheiros para monitorar os policiais. Antes da operação de hoje, outros 10 integrantes do esquema já tinham sido presos. 3 deles com mais de 15 mandados de prisão. Guilherme Andrade Aguiar, preso em janeiro em Belo Horizonte, é apontado pela polícia como o chefe de um dos núcleos da organização criminosa. Para quem foi vítima do golpe, fica a lição.
tentar resolver da maneira possível, ver se a família ajuda, porque pegar esse tipo de empréstimo é furado. Em Roraima, foram presos hoje 7 suspeitos de participação no sequestro do jornalista e apresentador de TV Romano dos Anjos. O crime aconteceu há 11 meses. Entre os detidos estão policiais militares. A operação foi realizada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas do Ministério Público de Roraima e pelas polícias civil e militar. Dos 7 presos, 6 são policiais militares, entre eles um major e um tenente-coronel. O outro detido era servidor da Assembleia Legislativa de Roraima. Os militares faziam parte da equipe de segurança do deputado Jalcer Renier, do Solidariedade, que na época era presidente da Assembleia Legislativa de Roraima. O deputado foi afastado pelo Supremo Tribunal Federal em janeiro, porque a corte entendeu que ele não poderia ficar 6 anos consecutivos no cargo. Com a saída de Jalcer, os PMs foram exonerados. O jornalista e apresentador Romano dos Anjos foi sequestrado no dia 26 de outubro do ano passado. Ele era conhecido por apresentar denúncias políticas em um programa da TV Imperial, afiliada da Record TV, em Roraima. Romano estava em casa com a esposa quando foi surpreendido por criminosos armados e encapuzados. O casal foi amarrado, mas só o jornalista foi sequestrado. Ele foi levado no próprio carro para uma área de mata e torturado. O carro foi queimado e o apresentador foi encontrado quase 12 horas depois do sequestro. Para Romano dos Anjos, as prisões representam um alívio momentâneo. Tirar um peso das costas, porque você vem sofrendo há quase um ano sem saber quem fez, quem mandou. E a partir de hoje a gente começa a saber quem são essas pessoas, quem participou. A Polícia Militar informou que a investigação está em segredo de justiça e que somente depois da conclusão do inquérito deverão ser abertos procedimentos sobre os policiais investigados. O deputado estadual Jalcer Renier disse estar surpreso e desconhecer o teor das investigações. O diretor de uma empresa de saúde faltou ao depoimento marcado pela CPI da pandemia. Pedro Batista Júnior, diretor executivo do Plano de Saúde Prevent Senior, alegou não ter tido tempo hábil para comparecer. Ele foi intimado ontem e, de acordo com o Código de Processo Civil, o tempo mínimo para uma convocação dessas é de 48 horas. O executivo deve prestar depoimento na próxima quarta-feira. A comissão suspeita que a Prevent Senior teria mentido sobre a quantidade de pessoas que morreram vítimas de Covid depois de terem sido tratadas com hidroxicloroquina e ivermectina. De acordo com denúncias feitas por médicos que trabalhavam para o grupo, eles foram obrigados a testar o chamado kit Covid em pacientes com o vírus para manipular uma pesquisa sobre a eficácia desses medicamentos. Os médicos denunciam ainda que pacientes que morreram após o tratamento não tiveram a causa da morte registrada como Covid. Em nota, a Prevent Senior afirma que vai pedir ao Ministério Público que apure, segundo elas, denúncias infundadas e anônimas feitas por um suposto grupo de médicos que teriam chegado à CPI e que tomará as medidas judiciais cabíveis. Nas últimas semanas de trabalho, a CPI corre contra o tempo. Apesar de ter aprovado a convocação da ex-mulher do presidente Bolsonaro ontem, Ana Cristina não deverá ser ouvida. Vários integrantes da comissão avaliam que Ana Cristina não teria em que contribuir com as investigações da CPI. O ministro da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário, presta depoimento na terça-feira. Não há consenso na comissão com relação aos próximos depoentes. Nós ainda estamos discutindo quais são as prioridades e o que nós deveremos levar em consideração nessa reta final. Nós mantivemos a unidade do grupo até agora. Vocês têm acompanhado no dia a dia, isso não foi fácil, exigiu concessão de todos os lados, né? Então é fundamental que nós cheguemos juntos. E para chegarmos juntos, nós temos que trabalhar e encaminhar bem essas decisões que têm que ser coletivas. Vamos agora ao andamento da vacinação em todo o país. Somadas as aplicações da primeira, segunda e terceira doses, 1.236.000 pessoas receberam a vacina contra o coronavírus nas últimas 24 horas. E hoje o Brasil tem mais de 140 milhões de vacinados com a primeira dose e mais de 77 milhões de brasileiros completaram a imunização. São Paulo aplicou a vacina em 36.113.000 pessoas, mais de 76%
87% dos paulistas já receberam, então, a primeira dose. No Paraná, a primeira dose foi aplicada em mais de 7.741.000 pessoas. Isso representa mais de 66% da população. No Rio Grande do Norte, quase 63% dos moradores receberam a primeira dose, ou seja, 2.237.000 pessoas. E Amazonas vacinou até agora pouco mais de 2.436.000 pessoas, o que representa 57% da população. No portal r7.com você pode acompanhar a situação de todos os estados no mapa interativo. A Itália anunciou hoje que a vacina contra a Covid-19 será obrigatória para todos os trabalhadores. O país é o primeiro da Europa a exigir a imunização. O país já vacinou totalmente cerca de 65% da população e exige o certificado de vacinação para entrada em estabelecimentos como museus, academias e restaurantes. Quem recusar o imunizante deverá pagar uma multa que pode chegar até o equivalente a R$6 mil. Este morador de Roma acredita que é necessário para a segurança de todos. Ao contrário do compatriota, este italiano pensa que a medida fere a liberdade. Na França, o primeiro dia da obrigatoriedade da vacinação para profissionais da saúde provocou cerca de 3 mil suspensões e dezenas de demissões. Punições impostas pelo governo para quem não apresentar o comprovante. Aqui em Portugal, a vacinação não é obrigatória em nenhum setor da economia. Mas números divulgados hoje pela Direção-Geral da Saúde mostram que no mês de agosto, 4 de cada 5 pacientes internados com Covid-19 em hospitais portugueses não tinham o ciclo completo de vacinação. Já o governo do Reino Unido começou a aplicar a terceira dose da vacina da Pfizer em trabalhadores de hospitais e casas de repouso. O Nordeste do Brasil também tem registros de incêndios nessa época seca do ano. 32% dos focos de queimadas na região estão na Bahia. Mais de 100 bombeiros e voluntários trabalham para combater os incêndios na região oeste da Bahia, quase na divisa com os estados de Goiás e Tocantins. Na Serra da Bandeira, o incêndio chegou bem perto do aeroporto da cidade de Barreiras. Tem dias que a cidade está tomada por fumaça. Imagina a dificuldade que é para respirar com essa umidade tão baixa desse jeito. No Parque Nacional da Chapada Diamantina, bombeiros monitoram o surgimento de possíveis focos. Evitem fazer fogueiras, de qualquer natureza, seja para limpar o terreno, seja para uma comemoração ou algo do tipo, porque o dano que o fogo causa no curto, médio e longo prazo, muitas vezes é irreversível. Aqui na Bahia, os focos de queimadas cresceram 300% nos primeiros 15 dias desse mês em relação ao mesmo período do ano passado. Os incêndios no estado representam 32% de todos os casos registrados na região Nordeste. Em Goiás, a situação também preocupa. Uma força-tarefa ainda tenta conter as chamas na Chapada dos Veadeiros. O fogo já dura 5 dias e se aproxima do Parque Estadual Águas do Paraíso. Redemoinhos que levam faíscas por longas distâncias dificultam o trabalho. Quinta-feira de temperaturas amenas no centro-sul. Na capital paulista, os termômetros não passaram dos 20 graus. É com esse friozinho que o inverno vai se despedir, será? Vamos saber com a Lidiane Sayuri? Boa noite, Lídia. É isso mesmo? É isso mesmo, Cris. Boa noite para você, para o Celso, para você aí do outro lado. Olha só, a primavera com um pouco mais de calor começa no dia 22 de setembro. Vivemos neste momento a última onda de frio mais intensa da estação. A partir do fim de semana, aí sim o calor retorna e se acomoda. A frente fria que trouxe chuva e frio já se afastou para o oceano, mas uma circulação de ventos úmidos mantém as nuvens carregadas. Nesta sexta-feira, chove o dia todo e tem risco de deslizamentos na costa do Sudeste. No Rio de Janeiro, ondas de até 2,5 metros. No sul, alerta para temporais em Santa Catarina e também no Paraná. Do norte paranaense até o interior da Paraíba,
tempo bem firme. No norte e na costa do Nordeste, a chuva é isolada e acontece a qualquer hora. Em Florianópolis, nesta sexta-feira, máxima de 19 graus. No Rio de Janeiro, faz até 25. Em Brasília, 32. Em Fortaleza e Manaus, máxima de 33. Em São Paulo, muitas nuvens e temperaturas subindo. Máxima de 24 graus. No sábado, olha só, 31. No domingo, 30. E aí, na segunda-feira, o calorão vem com tudo. 34 graus. Tempo Delivery. A Daia quer a previsão para a cidade de Leme, no interior de São Paulo, Lívia. Opa! Vamos lá, Daia. Sem chuva, o calor aumenta bastante por aí e a umidade cai. Nesta sexta, faz até 33 graus. No fim de semana, máximas de 34 e 37. Mensagem do Fernando na tela. Ele quer previsão para Maringá, Paraná. Fernando, nada de chuva por aí pelos próximos 10 dias. Sexta-feira quente, com 31 graus e fim de semana com umidade de deserto. Esquenta mais e o tempo fica ainda mais seco. Máximas de 34 e de 36 graus. Participe você também do Tempo Delivery pelas redes sociais. É muito fácil, basta mandar a sua mensagem com a hashtag #VocêNoJR. Até amanhã, gente. Valeu, Lidy. Até amanhã. Integrantes dos 3 poderes tentam encontrar uma solução para o parcelamento dos precatórios, que são as dívidas judiciais do poder público. A Câmara dos Deputados iniciou a discussão de uma proposta que prevê o pagamento em várias parcelas. O texto favorável ao parcelamento da dívida por 10 anos está em discussão na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. O valor dos precatórios para o ano que vem é de 89,1 bilhões de reais. O parcelamento é considerado essencial e estratégico pelo governo, porque permitiria uma folga no orçamento para a liberação de recursos e um incremento nos programas sociais em 2022. Para afastar as alegações de calote, o ministro Paulo Guedes pede ajuda ao Judiciário. O presidente do Supremo e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Luiz Fux, poderá promover uma negociação entre estados e o governo federal via CNJ. Mas a solução deve passar pelo Congresso Nacional. Se nós, as duas casas, pudermos entrar num acordo para dar um rito especial pela sensibilidade desse assunto a essa PEC, nós faremos. Senão, ela seguirá o rito regimental de no mínimo 10 sessões na Câmara para que ela possa vir a plenário e ser remetida ao Senado. É uma saída que eu penso que atende a todos, que não permite calote, mas que dá uma programação. Haja visto que quando se criou o teto de gastos, lá em 2015, se eu não me engano, não se previu essas despesas de maneira tão acentuada que causassem esse furor. Os precatórios sempre foram pagos à vista. De 2020 para 2021, a dívida aumentou em mais de 34 bilhões de reais. Uma evolução que, segundo especialistas, não foi percebida a tempo pela equipe econômica. Uma sugestão defendida pelo Supremo e pelo Tribunal de Contas da União prevê um limite anual para o pagamento de precatórios, em que as dívidas da União seriam pagas em 2022 pelo valor correspondente do débito em dezembro de 2016, quando foi promulgado o teto de gastos, adicionada a correção de juros e pela inflação. Segundo esta proposta, os valores que excedessem o teto seriam repassados para o orçamento de 2023. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, promete um esforço na próxima semana para encontrar uma solução definitiva. Por 32 votos a 26, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara acaba de aprovar uma proposta de emenda constitucional sobre o parcelamento dos precatórios. O próximo passo é a criação de uma comissão especial para discutir o assunto. Agora, outra notícia sobre as contas do governo. O presidente Bolsonaro editou um decreto que aumenta as alíquotas do IOF, o Imposto sobre Operações de Crédito, relacionadas aos empréstimos para pessoas físicas e jurídicas. As novas alíquotas não foram informadas, mas valerão de 20 de setembro até o fim do ano. O aumento na arrecadação é estimado em 2,14 bilhões. O valor deve permitir a ampliação do benefício social Auxílio Brasil para 17 milhões de famílias. O Ministério da Economia manteve a previsão para o crescimento do PIB em 2021 e revisou para cima a da inflação. O Produto Interno Bruto, que é a soma de todos os bens e riquezas produzidos pelo país, está em 5,3%. Já a estimativa de inflação foi de 5,9%
para 7,9%. E agora uma notícia que está em destaque no portal R7. Os professores brasileiros têm os piores salários entre os 37 países da OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Segundo o relatório, a remuneração dos professores brasileiros fica em média entre 130 e 140 mil reais por ano. Nos outros países, os valores podem chegar a 270 mil reais por ano. Para ler esta e outras notícias, aponte a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aí na sua tela. Ou então acesse r7.com. Especialistas acompanham a atividade de um vulcão localizado numa ilha no Oceano Atlântico que, caso entre em erupção, poderia gerar um tsunami no litoral brasileiro. O vulcão Cumbre Vieja fica localizado nas Ilhas Canárias, território espanhol próximo ao continente africano. Foram detectadas alterações significativas nos últimos dias e as autoridades espanholas emitiram um alerta amarelo, que é o número 2 de uma escala máxima de 4. Uma erupção poderia criar um tsunami que atingiria uma área significativa do Oceano Atlântico, podendo chegar ao nordeste do Brasil. O impacto de uma possível erupção geraria ondas de mais de 5 metros de altura. Mas os especialistas fazem questão de reforçar que as chances de um tsunami atingir o Brasil são remotas. Ele pode permanecer no 2 por muito tempo e a gente não tem com que se preocupar nesse momento. Um terremoto de magnitude 6 deixou 7 mortos e dezenas de feridos na China. A província de Sichuan, com 1 milhão de habitantes, foi uma das mais atingidas. Pelo menos 700 bombeiros trabalham no resgate das vítimas. Muitas casas foram danificadas e ainda correm o risco de desabar. Na Alemanha, 4 pessoas foram presas suspeitas de planejar um ataque contra uma sinagoga. Policiais foram deslocados para a sinagoga que fica na cidade de Hagen, no oeste da Alemanha. Um serviço de inteligência estrangeiro alertou para uma ameaça terrorista com explosivos, mas nenhuma bomba foi encontrada. Por segurança, a sinagoga cancelou um dos eventos do feriado de Yom Kippur, uma das datas mais importantes do calendário judaico. Hoje, as autoridades anunciaram a prisão dos suspeitos e apontaram que um grupo islâmico estaria por trás da tentativa de ataque. O foguete que carrega 4 pessoas comuns chegou à órbita terrestre. Ele foi fabricado por uma empresa de alta tecnologia e lança a promessa do turismo espacial. A missão chamada Inspiração, em português, decolou às 9h02 de ontem. 12 minutos depois, a cápsula com os turistas espaciais iniciou a viagem pela órbita. O lançamento pôde ser visto de diversos pontos no estado da Flórida. Os tripulantes darão cerca de 45 voltas ao redor do planeta antes de retornarem no domingo. Um alerta para os pais. O Instagram está piorando a saúde mental de jovens em todo o mundo. E o Facebook, empresa dona da plataforma, já sabe disso há anos. A denúncia é de um dos maiores jornais dos Estados Unidos. É fácil ver que os jovens estão conectados o tempo todo, principalmente nas redes sociais. Corpos perfeitos, vida de luxo, viagens. Essas cenas do Instagram podem ter um efeito nocivo para os adolescentes. Começa a ver, aí depois você fica meio mal com as coisas. Muita coisa falsa, sim, mas pessoas viajando ou postando seu dia a dia inteiro, assim, coisa fútil. Um dos principais jornais dos Estados Unidos, o Wall Street Journal, conseguiu documentos do Facebook que mostram que a empresa dona do Instagram já sabe há anos que a rede social é prejudicial para os mais jovens. Os jornalistas tiveram acesso a slides feitos por funcionários do Facebook com base em estudos encomendados sobre a plataforma. Um deles aponta que o Instagram faz 1 em cada 5 adolescentes se sentir pior sobre si mesmo. Em outro, a companhia revela que jovens que sofrem com a saúde mental dizem que o Instagram torna o problema pior. O relatório mostra ainda que 32% das meninas se sentem pior em relação ao seu corpo quando acessam o Instagram. Entre os garotos, 14% têm essa mesma percepção. Felipe deixou o Instagram por quase um ano. Mas você se sentiu melhor quando você saiu do Instagram? Sim, um pouquinho. Por quê? Eu senti que aquele mundo onde eu tinha muita inveja
e eu não sabia o que eu tinha que fazer, eu só ignorei. Mas não resistiu e acabou voltando. A rede social age como uma espécie de droga. Um dos estudos citados pelo jornal mostra que, apesar de terem consciência dos efeitos psicológicos negativos que a plataforma provoca, muitos desses adolescentes não deixam de usá-la. E o uso excessivo dessas plataformas digitais, ele começa a afetar uma série de regiões no nosso cérebro. Que regiões, Cristiano? Bom, principalmente aquelas que estão ligadas ao sistema de recompensa. Então, nesse sentido, nós temos uma proximidade muito grande com o que acontece com o uso abusivo de álcool e de outras drogas. E como toda dependência, causa danos. O que a gente sabe dizer através das pesquisas é que quanto mais plataformas digitais você utilizar, principalmente as redes sociais, maior será a chance de você desenvolver baixa autoestima e principalmente a depressão. Em nota, o Facebook diz que a reportagem do Wall Street Journal foca numa amostra limitada de uma pesquisa interna e que isso demonstra que a empresa está comprometida em apoiar os jovens. Nem estudam e nem trabalham. A série especial de hoje vai mostrar os jovens da geração Z que estão acomodados, morando e sendo sustentados pelos pais. Rodrigo tem 20 anos. Na época de escola, matava a aula com frequência. Sem emprego e sem faculdade, se deu conta de que o tempo está passando rápido. Agora, é preciso muito esforço para não ficar para trás. Eu estudava de tarde, então eu acordava, aí eu fingia que ia pra escola, não ia por causa das faltas. Eu saía, ia ver amigo, ia ver amiga, ia ver namorada, ia ver... Fazia tudo, só não ia pra escola. E aí eu voltava pra casa como se nada tivesse acontecido, no dia seguinte fazia a mesma coisa, toda vez. Depois de repetir 2 anos no ensino médio e fazer supletivo para concluir os estudos, Rodrigo entrou para uma estatística que vem crescendo no Brasil. Jovens que não estão estudando nem trabalhando. O resultado, a casa vira um campo de guerra. Eu tive uma infância, uma juventude muito sofrida, trabalhei muito, né? E não tive as oportunidades que hoje em dia os jovens têm, né? Eu tive que ir sozinha. Hoje eles têm apoio de muita gente, né? De todo mundo. Ela é muito perfeccionista, muito organizadinha, e eu já sou completamente o oposto. Eu sou mais desorganizado, sou mais avoado, desordeiro, né? E isso a gente brigava bastante, porque eu queria fazer as coisas no meu tempo e tudo tem que ser no tempo dela. Dormindo o dia inteiro e eu pegava no pé por isso, porque eu falava, ela fala, mas hoje em dia é tudo pela internet. Eu falo, mas não é assim, você tem que ir durante o dia, tá vendo isso à noite, não é hora de você estar mandando currículo, tem que ser do dia, né? A noite foi feita para dormir. Então ela falava, eu rebatia, ela falava, eu rebatia. A gente educa através do exemplo, não tenha dúvida, porque muito mais vale o que o filho vê no pai do que o pai fala. Isso é um fato, isso é real e é o que nós temos visto. Uma das razões, Leisla, da degradação das famílias, uma das razões pela qual os jovens se encontram desse jeito hoje é justamente a deterioração da família. Hoje nós vemos jovens que são assim, eles não querem estudar, não querem trabalhar. Eles não querem. Por quê? Porque a vida está muito cômoda, está muito boa na casa do papai e da mamãe. Então, para que eu vou estudar? Para que eu vou trabalhar? Não tem disciplina, não tem nada que os impulsione a sonhar com uma vida. Não, eu quero ter a minha vida, eu quero ter a minha casa, eu quero ter a minha família. Esse é um dos impasses da atualidade. De um lado, os pais. Do outro, os filhos da geração Z. Aqueles que têm hoje, no máximo, 23, 24 anos. A gente está vivendo a revolução tecnológica, então hoje o mundo é digital, então isso é muito positivo. É uma geração extremamente inovadora.
que contribui, que consegue dar ideias, que pensa além, que quer contribuir, que precisa estar atrelado a um propósito, a um desejo maior. E é uma geração que, quando está atrelada ao propósito, ela entrega como nenhuma outra. Então, ela de fato faz aquilo acontecer. Não importa muito a necessidade. Dificilmente você vai encontrar uma pessoa da geração Z numa fila de emprego, no meio da rua, presencial. Eles costumam fazer tudo pela internet, em plataformas digitais. E nesse aspecto são muito eficientes. Costumam disparar vários currículos para várias empresas ao mesmo tempo, algumas até do exterior. Por isso também não é raro chegarem a essa fase, a entrevista de emprego. Uma das maiores empresas de recursos humanos do país é um termômetro do comportamento dos jovens no mercado de trabalho. E qual a idade média que eles chegam para o primeiro emprego aqui? Está mais tarde do que antes? 18, 19. Mais tarde e com uma preocupação menor com a estabilidade no emprego. É um público que tem baixa tolerância à frustração. Então, se eu quero ser um líder e na minha cabeça eu projetei isso em 4 anos, se isso não aconteceu ou está muito longe daquilo que eu planejei, eu vou embora. Eu quero isso, eu não tenho paciência, eu não tenho tolerância, então a capacidade de tolerar e também de aguentar a frustração é muito menor. O jeito de pensar e viver reflete nos números. De acordo com o IBGE, no último trimestre de 2020, 25% dos jovens com idade entre 15 e 29 anos nem trabalhavam, nem estavam estudando. Quase 5% a mais que em 2012. Você ter acesso à informação é uma coisa, você saber o que fazer com aquela informação é outra coisa completamente diferente. Então você tem pessoas hoje que elas são muito dependentes de alguém que pense por elas. Para o Rodrigo, os últimos anos sem planejamento trouxeram vários prejuízos. Sabe aquele momento que cai a ficha, a conta chega? Chega. Chega e quando chega ela não puxa só você para baixo. Ela puxa você e ela puxa sua família junto. Porque a conta chegou, tá difícil para eu arrumar emprego. E eu não acabo ficando sozinho nessa. Minha mãe acaba sendo prejudicada também porque eu não consigo ajudar ela em casa e também porque ela me ama muito. Aí bate o desespero, né? Bate. E eu não perdi só com trabalho, eu perdi amigo, perdi namorada, perdi muita coisa por causa disso. Pretendo mudar sim, inclusive já virei a chavinha, já tô procurando mais, já tô mais assintoso em tudo aquilo que eu quero fazer. Agora eu tô sentindo mais entusiasmo no Rodrigo. E assim, mãe e filho foram se entendendo num território com menos confronto, cada um na sua geração, mas numa linguagem que todo mundo entende, de parceria e trocas, indispensável para todos os tempos. Sim. O Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. E à 00:30 tem mais Jornal da Record. Você fica agora com a novela Gênesis. A gente se encontra amanhã. Até lá. Boa noite e até amanhã.